Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir como funciona o Programa de Preparação para a Aposentadoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No quadro Entrevista, recebemos o juiz de direito Luiz Felipe Canever, que fala sobre os avanços tecnológicos para a justiça do futuro. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre uma mina de carvão desativada que fica no município de Criciúma, no sul do estado. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do 3º Congresso Catarinense de Direito Processual Civil, que aconteceu na cidade de Itajaí. Confira. O 3º Congresso Catarinense de Direito Processual Civil reuniu em Itajaí, na região do Vale de Santa Catarina, a cerca de 100 quilômetros de Florianópolis, magistrados, advogados e outros operadores do direito para debater temas relevantes a essa área. Essas visões diferentes sobre o tema são muito importantes para o operador jurídico, para o acadêmico que vai entrar no mercado de trabalho também. Um dos destaques do evento foi a palestra do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Francisco de Oliveira Neto, que abordou o novo Código de Processo Civil e as nulidades processuais. Como elemento tempo no processo é fundamental, quando nós temos uma nulidade, nós temos o reconhecimento de uma nulidade, nós temos um voltar no tempo, nós temos um trabalho perdido. Só que o problema também, por outro lado, é que certas formalidades não podem ser dispensadas, sob pena de violar as garantias do devido processo legal. E esse é o embate, tentar encontrar uma adequação entre o respeito ao tempo do processo, aquilo que efetivamente vai ter importância na construção do resultado final e o que pode ser descartado. Outro painel aplaudido pelo público presente foi o do advogado que atua no estado de Pernambuco, Misael Montenegro Filho, que falou sobre a jurisprudência formada no 1º ano de vigência do novo CPC. Eu tive a intenção de visitar as principais modificações do Código, mostrando efetivamente para os estudantes a aplicação prática, ou seja, eu não vim com muita abordagem científica ou teórica, eu quis mostrar na prática qual é a modificação, o que a modificação vai impactar na vida do operador de direito e da sociedade de modo geral. Durante os 3 dias de palestras e workshops, cerca de 700 pessoas participaram do encontro, a maioria estudantes do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí. Aqui nós temos a oportunidade de estar especificando determinados assuntos que muitas vezes chega a ser impossível abordar em sala de aula por causa do tempo. E é aqui, com grandes mestres que temos aqui palestrando hoje e amanhã, nós podemos consolidar de forma muito mais abrangente aquilo que nós aprendemos em sala de aula. São mudanças importantes que tiveram agora no nosso novo CPC. E essa troca de informações do meio acadêmico com profissionais, ela se dá devido a alterações que foram feitas, que vêm, né, para fazer história, que vêm para tá trazendo melhorias no sistema judiciário. Com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos servidores que estão para se aposentar, o Poder Judiciário Catarinense realiza um programa de preparação para a aposentadoria, que aborda questões como ansiedade, medo, saúde e também aspirações. A iniciativa, que já acontece há alguns anos, vem colhendo bons resultados ao auxiliar pessoas que estão prestes a entrar para uma nova fase da vida. Para muitos, a aposentadoria significa estar com o tempo livre para passear, se divertir e descansar. Não para Jussara, que se aposentou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina há menos de 6 meses e já tem planos de voltar ao trabalho, dessa vez como autônoma. Logo que eu saí, eu já fui procurar curso de culinária, né? Porque eu tenho um sonho, um projeto que eu tenho, já no tribunal eu já vinha com essa ideia de colocar um bistrô. Minha vida toda foi sempre acolher as pessoas. E terminando meu trabalho, 34 anos de tribunal, eu não podia fazer diferente, eu tinha que seguir e tinha que descobrir uma nova forma. E nada melhor do que cozinhar, eu adoro cozinhar. Eu tenho só 53 anos, vou fazer agora 53 anos, então eu tenho muita coisa para fazer nesse mundo, muita coisa, muito amor para dar. Então, de outra forma, não mais como secretário, como assessora, como funcionária pública, mas agora como mãe, como cozinheira, né, como acolhedora. Então, essa é a minha proposta. As amigas apoiam a decisão e acreditam que ela terá sucesso nessa nova empreitada. Era o sonho dela, ela antes de se aposentar ela já tinha esse projeto, né? Acho que vai ser bem feliz.
Mas nem todos que já têm idade para se aposentar querem se desligar da empresa. Mesmo aqueles que já estão com data programada para a saída ainda têm dúvidas. Se é a hora certa ou não. A data é legal, mas será que vale a pena se aposentar ou não? Para responder essa e outras perguntas, é que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina promove a cada novo semestre o programa de preparação para a aposentadoria. Esse programa ele tem por objetivo quebrar aquele antigo paradigma de que a aposentadoria é o tempo da ociosidade e, na verdade, é um tempo em que eles devem executar os projetos, né, que sempre sonharam executar e que agora vão ter um tempo para... A gente costuma dizer que a arte de se aposentar não é se aposentar de algo, mas sim aposentar-se para algo. E é justamente isso que a gente tenta promover aqui, que as pessoas troquem experiências entre si, que afinal estão todas na mesma situação, e para que elas se sintam valorizadas pelas profissionais que elas foram e que continuam sendo e pelas pessoas que elas são. O ciclo de palestras aborda temas que vão desde aspectos jurídicos até cuidados com a saúde. Rosângela, que pretende se aposentar em menos de um ano, fez questão de participar do programa, a fim de se preparar melhor para a nova fase que está por vir. Eu achei uma iniciativa muito bacana, porque é um espaço de discussão, de reflexão, para esse tempo, né, que nós precisamos alcançar e que vamos alcançar na nossa vida profissional, que precisamos realmente estar preparados e fazer alguns planejamentos. Uma mina de carvão desativada há quase 2 décadas em Criciúma, no sul de Santa Catarina, é a única do Brasil que recebe visitantes. A nossa equipe, claro, foi até esse lugar singular para mostrar a você mais uma atração interessante do nosso estado. E você confere tudo isso agora no quadro Isso é Legal. Uma mina desativada há mais de 2 décadas em Criciúma, no sul de Santa Catarina, virou atração turística, por ser a única do Brasil aberta à visitação. A mina ela tem o objetivo de resgatar a história. Quando a gente fala de mina, museu, a gente se remete à visitação, realmente a turismo. E o turismo é baseado em dois grandes pilares, a geografia, que dá informação, feito Serra do Rio do Rastro e outros exemplos pelo mundo, e a história. E essa é que nos enriquece pela informação de como ela foi feita. Então, a mina de visitação, ela é uma mina que foi real, ela foi extraído, o carvão na década de 50, 60, 70, e depois ela foi fechada e reaberta em 2011. E com isso ela vem, né, trazendo, resgatando a sua história, agregando ao valor, esse valor, à cidade de Criciúma e região, pois Criciúma até a década de 90 era conhecida a capital do carvão nacional. Em funcionamento até a década de 90, a antiga mina fechou por um período. Depois foi reaberta e, finalmente, em 2011, abriu as portas para receber turistas de vários cantos do país e até do mundo. Hoje, são os guias do local que contam a história do carvão e de como ocorria a extração do mineral em tempos atrás. A gente conta assim desde o início, quando houve o fundamento dela, assim, de 1950, né, como eles utilizavam os EPIs, que na época as empresas só davam capacete e bota, e disso aí foi se proliferando para outros tipos de EPIs, ou seja, mais com protetores de ouvido, máscaras, óculos, capacete com lanterna, porque antigamente eles usavam o gasômetro, né, como um meio de iluminação, que era colocado água, era um recipiente de 2 compartimentos que colocava água, e aí ele gotejava sobre o carburedo que emitia uma faísca que gerava um fogo, que era um tipo de incandescência para eles, né, para o trabalho deles. E aí sucessivamente a gente conta quase todos os fatos que aconteceram, ou seja, usavam vagonetas em cima de trilho de madeira, era a picareta, que foi uma das primeiras ferramentas que eles utilizavam na mineração, enfim, e outros tipos de materiais que eram bem mais, não muito atuais, mas eram bem, assim, rústicos, né, na época. O passeio por parte da mina aberta à visitação é realizado por cerca de 20 minutos e pode ser feito a pé ou por meio dessa locomotiva. É uma réplica da década de 20.
Nela, os visitantes têm a oportunidade de conhecer durante o trajeto o trabalho dos mineiros e também os equipamentos que eles utilizavam por aqui. Geralmente a faixa etária que a gente recebe são crianças de 0 a 100 anos, a gente classifica assim, porque vem dentro dessa categoria das faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, idosos, enfim, engloba quase todas as faixas etárias. E anualmente a gente recebe 15 mil pessoas por ano. Aí aqui é o fluxo, geralmente nós temos agendamentos, que vem escolas, e eles agendam para participar também. A gente geralmente agenda de 15 para cima de pessoas, né? E vem também aleatoriamente famílias, juntamente com os filhos, até porque o atrativo maior aqui é o trenzinho. Então, para eles é algo bem satisfatório. Da falta de luz, outra dificuldade que os mineiros enfrentavam eram os tetos baixos. Alguns locais dentro da mina são bastante assimétricos, o que faz com que as pessoas precisem se curvar durante as caminhadas guiadas. O que mais atrai eles seria o local, assim, por ser um local diferente, né? Assim, que é atrativo, não é um local que nem todo mundo tem acesso, então como a prefeitura, em parceria com a SAD, que eles fizeram esse tipo de trabalho, aí gerou para eles uma expectativa muito grande em relação ao carvão mineral, porque é algo que não é visto por todos, era mais visto assim na teoria, né, nos livros. Então, quando a pessoa vê na prática, visualiza, então para eles é algo bem interessante, é algo mais que didático, né? Para isso. E para quem ficou interessado em vivenciar essa fascinante viagem pelo universo dos mineiros de carvão, que tal uma visita? Venha visitar uma das 4 minas de carvão visitáveis do mundo, mas a única mina de carvão que faz eventos no seu interior. Ok? Como jantares, formaturas. Venha visitar, venha até nós, vai valer a pena. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Luiz Felipe Canever, que fala sobre os avanços tecnológicos para a justiça do futuro. É rapidinho, é logo depois do intervalo, mas a gente volta já já. Cada juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem, em média, por ano, 10 mil processos. E a tecnologia, sem dúvida, é muito responsável por essa celeridade. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o juiz Luiz Felipe Canever, ele que é membro do Conselho de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Você confere agora, então, essa entrevista sobre a importância da tecnologia na justiça do futuro. Juiz, eu abro essa entrevista te perguntando como a tecnologia vai ser aliada da justiça do futuro. E além, o que é essa justiça do futuro? Hoje o que a gente vive, e não é só no judiciário, na verdade, no mundo como um todo, é um processo de evolução constante. Diferente dos outros momentos de salto tecnológico, ele é efetivamente um processo. A gente está hoje numa sensação de que há uma mudança constante. Novas tecnologias têm surgido todos os dias e têm modificado sobremaneira a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Todas essas questões fatalmente vão vir
a terem efeitos no judiciário, como vão ter em todos os aspectos da vida. A gente diz que a tecnologia está cada vez mais pervasiva, ela está mais entrelaçada com os aspectos normais da vida. Então, por exemplo, hoje, vocês mesmos da mídia podem sentir isso. Quer dizer, hoje a mediação com os canais de mídia, entre os cidadãos e os canais de mídia, é mais direta, por conta das redes sociais, por conta de toda essa facilidade, essa tecnologia móvel de comunicação. Da mesma forma, a gente vai passar a sentir isso no Poder Judiciário. O Poder Judiciário em Santa Catarina já tem 20 anos de informatização, desde o início, na parte judicial, desde o início do projeto SAGE, e a gente já tem adotado ferramentas tecnológicas para melhorar o nosso trabalho. Inicialmente, a gente partiu de conseguir localizar melhor os processos e organizar, gerenciar eles melhor, de maneira um pouco mais automatizada, dispensando aqueles velhos fichários e aquele controle manual dos processos para começar a controlar eles por meio de sistemas de informática. Depois a gente passou a automatizar o gerenciamento dos documentos, os documentos passaram a ser feitos de maneira eletrônica. Então a gente passou a poder ter ganhos de escala com modelos de documento, com decisões padronizadas, com atos judiciais padronizados, mandados, ofícios. Gradativamente foi adicionando outras coisas, como gravação de audiência, outras formas de automatização e de simplificação do nosso trabalho do dia a dia. E os passos fatalmente serão... Depois a gente teve a adoção então plena do processo eletrônico, quer dizer, dispensar o meio de papel como um meio de tramitação dos processos, e certamente essas tecnologias mais modernas que a gente tem disponíveis hoje, elas vão passar a influenciar os processos. A tecnologia, sem dúvida, gera muitos benefícios, e a celeridade é a principal delas? A tecnologia, hoje, há um dilema de que a tecnologia, a inteligência artificial, o computador vai substituir as pessoas. Não vai. Na verdade, o computador é extremamente eficiente em identificar e trabalhar com padrões, com repetição. Então, a automatização das grandes tarefas enfadonhas e repetitivas, ela é fatal. E isso vai liberar mais tempo para as atividades mais nobres, as que demandam maior atividade do espírito e da mente. Então, o que vai acontecer, o que já vem acontecendo, por exemplo, quando a gente imagina um sistema com as DTRs, né, com as nossas divisões de tramitação remota. Hoje, como o processo é eletrônico e, portanto, ele está em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, não há mais a necessidade de eu ter a proximidade física entre a tramitação, a parte meio do processo, a tramitação, os atos burocráticos, o cumprimento das decisões, a intimação das partes, a espera pela manifestação das partes nos processos, toda essa parte intermediária do processo que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais, efetivamente, que é o trabalho fim do Poder Judiciário, toda essa parte eu consigo hoje centralizar, aplicar processos de trabalho mais modernos e aplicar ferramentas de tecnologia para que isso seja mais célere. Isso eu já consigo com bastante efeito conseguir fazer hoje. A intenção do Poder Judiciário, inclusive, é ampliar cada vez mais esse modelo de trabalho para que ele atinja outras áreas que ele ainda não consegue atingir hoje, porque é um projeto novo, é um projeto que começa a ser priorizado, porque hoje é mais... Como hoje a gente tem processo eletrônico tanto no primeiro quanto no segundo grau, esse é um processo que vai
é um processo que começa agora a ter condições de ser priorizado e escalado para maior alcance. A questão principal hoje é que essa parte e-mail a gente consegue fazer muito rápido. E isso era a maior parte do tempo morto do processo. Por exemplo, uma determinada decisão em que havia prazo de cumprimento para 5 dias, por exemplo, com processo de papel, esses 5 dias passavam e eu precisava que um servidor fosse lá e pegasse esse processo para verificar se aquela determinação foi ou não foi cumprida e tomar o próximo passo do processo. Isso não levava 5 dias, né? Isso levava mais tempo porque isso estava entrelaçado entre todas as outras atividades manuais que os servidores eram obrigados a fazer nos cartórios. Hoje, com o processo eletrônico, se eu determino algo para ocorrer no prazo de 5 dias e isso não aconteceu, automaticamente o processo já pode ser movimentado para o próximo passo. Isso tem gerado uma carga de serviços muito maior e muito mais rapidamente nos gabinetes dos juízes. O próximo passo da automatização do processo é exatamente esse. Como nós iremos usar a tecnologia para auxiliar no processo decisório, né? Facilitando, automatizando a pesquisa dos precedentes jurisprudenciais, dos entendimentos doutrinários, automatizando a formatação do texto, de maneira a auxiliar os juízes no processo de tomada de decisão. Recentemente, muitas informações pessoais e de empresas foram vazadas, foram hackeadas. A tecnologia também traz alguns riscos para o judiciário. Toda inovação traz em si embutida o lado bom, né, os benefícios, as facilitações, mas traz toda uma outra sorte de questões que a gente nem sabia que tinha antes de utilizar a tecnologia. A questão da segurança da informação e da privacidade de uma maneira mais geral e da segurança dessas informações, sem dúvida, é uma questão que vai se tornar cada vez mais importante e vai aparecer mais essa questão daqui para frente. Ela é uma preocupação evidente e natural de todo mundo que trabalha com isso. A gente toma todas as precauções possíveis para evitar alguma perda de dados catastrófica, algum tipo de roubo, mas a gente sabe que existem pessoas que estão trabalhando para utilizar a tecnologia da melhor maneira e para o engrandecimento da humanidade e, da mesma forma, tem gente que está utilizando essas mesmas ferramentas para tentar, ou eventuais falhas nessas ferramentas para tentar se aproveitar. O que a gente precisa ter é um ambiente que garanta a segurança, que evite ao máximo esse tipo de acontecimento. Um dos últimos mais famosa desses acontecimentos ultimamente, que foi aquela invasão em massa de computadores no mundo todo para cobrar resgate, né, o que eles chamam de ransomware. No Poder Judiciário de Santa Catarina a gente não teve nenhum episódio. Teve outros atores estatais e outros tribunais e outros órgãos ligados à justiça fora de Santa Catarina que tiveram problemas. E aqui em Santa Catarina a gente não teve, exatamente porque a gente tenta manter um ambiente... É impossível garantir 100% de segurança, porque sempre que a gente está imaginando... Tem um fator humano envolvido nisso. Esse cyberataque, ele só pode ser começado quando o próprio usuário instala um software malicioso na sua máquina, de modo que as pessoas receberam e-mails e clicaram naqueles anexos que não são confiáveis e só por conta disso é que é possível um ataque, aquele tipo de ataque, né? De qualquer forma,
E a gente vê então ainda que, apesar da informação ser bastante disseminada, ainda há formas de tentar se enganar os usuários para que eles tomem decisões que são que violam a própria segurança deles posteriormente. Agora, aqui em Santa Catarina, graças a Deus e graças ao trabalho que a gente tem feito no nosso ambiente de segurança, não houve nenhum incidente com relação a isso. Mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar constantemente, porque esse é um risco que existe. Os tribunais dos outros estados caminham juntos nesse avanço tecnológico? Como é que está esse desenvolvimento nos estados vizinhos? A gente está numa fase em que houve uma adoção sistemática do processo eletrônico. Então, são muito poucos estados que não têm uma quantidade considerável hoje de processos eletrônicos. Então, essa busca por algum sistema de tramitação de processo eletrônico, ela foi extremamente bem sucedida, e agora todo mundo está meio estudando qual é o próximo passo. Então, algumas tecnologias algumas dessas tecnologias modernas, redes sociais, tecnologias móveis, big data, inteligência artificial, em maior ou menor aspecto, elas estão adotadas, às vezes, em projetos pequenos, em pequenas iniciativas. Todo mundo está meio experimentando nesse campo para ver qual caminho vai tomar. A minha visão a respeito dessa questão é que cada vez mais a gente precisa de um ambiente cooperativo. Os problemas, apesar das peculiaridades, das particularidades regionais bastante marcadas no Brasil, um país que é continental, a maior parte dos problemas, boa parte dos problemas que a tecnologia pode nos ajudar a resolver são comuns. E a gente tem 92 tribunais no país, todos com problemas comuns, todos com as dificuldades parecidas e muito dificilmente haverá espaço para 92 soluções diferentes. Né? A gente precisa cada vez mais ter consciência que a gente precisa trabalhar juntos. E até porque a adoção dessas tecnologias não é algo barato, não é um investimento trivial, é um investimento que é importante e não faz sentido, principalmente numa época que a gente vive agora, de crise econômica, de dificuldades orçamentárias, que a gente se dê ao luxo de sair 92 tribunais tentando testar suas próprias soluções. A gente precisa cada vez mais trabalhar juntos, trabalhar conjuntamente, buscando essas soluções, buscando essa adoção. Hoje eu não vejo ninguém assim muito destacadamente. Tem uma iniciativa boa, tem alguma iniciativa boa em São Paulo, tem alguma iniciativa boa num tribunal federal, tem alguma iniciativa boa aqui, mas nada que seja assim, esse tribunal está destacadamente muito melhor do que os outros e está com um projeto completo de utilização dessas tecnologias modernas. Muito obrigado, juiz Luiz Felipe, muito esclarecedor sua entrevista. Eu agradeço o espaço e me coloco à disposição, porque esse é um tema que tá na linha de frente aí de todas as discussões e efetivamente tem muita coisa que a gente pode discutir a respeito dele. O programa Justiça Legal desta semana está ficando por aqui com essa excelente entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera na semana que vem para mais entrevistas, mais matérias relevantes sobre o judiciário catarinense. Até lá!